Pai, na autoridade e no poder do Teu nome, nós invocamos a manifestação do Senhor aqui neste lugar. Fala conosco, ministra no coração de cada um dos irmãos que estão aqui. Traga uma palavra viva, que hoje o Senhor possa me usar para trazer uma resposta, uma direção, uma impressão no coração deles. Mas eu oro para que o Senhor possa levá-los a crescer em revelação e sabedoria do pleno conhecimento da verdade, em nome de Jesus. E todos digam amém. Glória a Deus. Como você sabe, domingo passado nós tiramos a oferta das missões mundiais. Domingo passado e esse domingo nós estamos falando a respeito, de missões. E por que é tão importante nós falarmos de missões? Qual que é a importância? Qual que é a ênfase que o Senhor dá para missões? Vou te falar que é muito grande. No final dos evangelhos de Marcos e Mateus, menciona a grande comissão. Em Mateus capítulo 28, verso 18, projeta para nós. São as últimas palavras do Senhor Jesus, deixando para os apóstolos, para os discípulos. Olha só o que o Senhor falou. Toda a autoridade me foi dada, Mateus 28, 18. Toda a autoridade me foi dada. Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, pregai o evangelho, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Volta para o 19. Versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Todas as nações. Então, o Senhor Jesus, ele foi enfático, claro, e ele deu uma direção para mim e para você. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Levanta a sua mão. Quem é discípulo de Jesus? Amém. Lá em Marcos também diz, Marcos 16, 16, 15. E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo. Agora vem aqui comigo. Nós estamos aqui no Goiás, comedor de piqui, pamonha, gueroba. Temos aqui 2 pastores lá de Manaus, do Amazonas, talvez nem sabem o que é. Já comeram piqui, pastores? Não, né? É uma delícia. Mas eles estão acostumados a comer tacacá, não é isso? Tucupi, açaí de verdade, né? Esse açaí nosso aqui com leite condensado não, né? É um crime lá, não é? Manaus é crime. Colocar leite condensado é crime. Mas, olha aqui para mim, queridos. Deus tem feito algo no nosso meio. Que dia que Deus ia pegar do interior do Brasil, uma capital que não é das mais importantes, é uma boa capital para se morar, uma cidade abençoada, mas eu não sei se você sabe, daqui saiu e temos vivido um avivamento. Sabia disso? O Ministério Koinonia, saiu daqui, que foram vários ministros de louvor que abençoaram a nação inteira. A nação inteira. Ludmila Feber e entre outros ministros de louvor. Talvez você não sabe, mas houve um grande mover na década de 70 e 80 aqui nessa cidade. Deus quis assim. Temos grandes igrejas que influenciaram o nosso país. A Sara Nossa Terra saiu daqui, tem
Fonte da Vida, Luz para os Povos, igrejas que têm abençoado a nossa nação, né, o mundo, e nós como Videira, nós temos há 26 anos, estamos em mais de 40 nações, nós estamos cumprindo essa comissão. Mas aí você pode falar para mim: pastor, eu não sei falar inglês. Quantos aqui falam inglês? Levanta a sua mão, faz assim, você fica esperto, Deus vai querer te usar. Em outra, alguém aqui fala mandarim? Mandarim é chinês, não. Alguém aqui fala alemão? Jesus Slibdish. Rasguei meu alemão aqui com vocês. Mas vem cá, vem aqui comigo, deixa eu falar algo para vocês. Muita atenção nisso. Talvez um ou outro vai para uma outra nação, né, Leonardo? Um ou outro irmão aqui. Mas uma coisa é certa, nós podemos abençoar as missões. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Tem aqueles que vão e tem aqueles que vão sustentar. Que Deus vai levantar, vai dar um coração apropriado, generoso, vai dar condição para você falar: olha, eu não vou para as nações. Talvez quem vai para a nação, o pastor Gustavo saiu daqui. Está lá em Orlando, cidadezinha ao redor de Orlando, está indo muito bem. Está alcançando lá, a maioria esmagadora, acho que quase todos são brasileiros. Mas com certeza o filho do pastor Gustavo, os 2 filhos, serão pastores, irão falar a língua sem sotaque e vão alcançar americanos. O mais velho, não sei se você sabe, ele vai fazer medicina. Inteligentíssimo. Então ele vai cursar uma faculdade, ele vai entrar, né, ali em contato com certeza com americanos e vai ser luz lá. Mas uma coisa nós podemos fazer, deixa eu te falar algo aqui. Isso aqui não sou eu que estou falando, é Jesus que falou. Nós não podemos ignorar o que Jesus fala. Você não pode fingir, achar que não, Jesus falou, então eu vou ficar com cara de paisagem. Não. Ele deu uma comissão. Ele deu uma direção. Toda a igreja, eu quero profetizar, pastor, que a sua igreja vai enviar pessoas também para as nações. Quando você menos espera, um membro da sua igreja vai mudar. E aí ele não vai mudar apenas por conta de trabalho. Você vai enviar ele para ele abrir uma célula e abrir uma igreja. E depois você vai enviar um pastor. Quem sabe lá para a Índia. Eu quero que você participe. Como que você pode participar? Você pode ir. Quem tem um chamado para as outras nações aqui, que você sabe que em algum momento você vai para uma outra nação, levanta a sua mão. Já está ali casando e já vai para a nação? Amém, os 2, quem mais? Fica com a mão levantada. Amém. Lá no fundo. Amém, outra irmã ali. Outro lá no fundo. Eles vão. Mas quem aqui pode orar para que o evangelho chegue a todas as nações dessa terra? Que levanta a sua mão. Levanta a mão todo mundo pode orar. Todos nós podemos interceder, mas tem que ter aquele que prega. Se não há quem pregue, como converterão? Mas, ir para outra nação, nós temos várias igrejas no continente africano. No Zâmbia, no Tanzânia, Moçambique, temos igreja no Paquistão, em Nepal. São igrejas que não conseguem pagar, sustentar um pastor. Olha aqui para mim. O mundo quer sempre denegrir
os homens de Deus. Pastor é muito mal visto. Pastor, para ser bem visto, tem que ser pobre, pedir esmola, depender dos outros. Aí é um bom pastor, é espiritual. Não, pastor não pode ter prosperidade, pastor não pode ter condição, não pode dar uma escola boa para os filhos, não pode ter um bom carro, não pode ter um bom carro. Não, pastor tem que ser pobre. É assim que o mundo fala, mas nós não podemos ser. Esses pastores que são enviados, olha aqui para mim, eles estão no campo. Alguns deixaram casa, família, e foram para lá, e de repente está vivendo uma rejeição, uma perseguição, está vivendo ali uma luta, uma dificuldade, mas nós como igreja sustentamos esses pastores. Não sei se você sabe, mas se tem algo que o pastor Luiz não deixa atrasar é salário desses missionários. Nós levantamos uma oferta missionária apenas uma vez no ano, essa, mas nós sustentamos eles. E quando você ora, você está envolvido nas missões. Quando você vai, você está muito envolvido nas missões. Mas quando você oferta, você também está envolvido nas missões. Amém? Então, é um dia especial. Nós somos convidados a lembrar não apenas daquilo que recebemos do Senhor, mas também daquilo para qual fomos chamados. Nós somos chamados para ser uma bênção. Fala assim, eu sou uma bênção. Está lá em Gênesis capítulo 12, verso 2 e 3. O nosso pai Abraão, olha o que Deus falou para Abraão: de ti farei uma grande nação. Deixa eu te falar uma coisa, Deus pensa grande. Deus quer as nações, Deus quer milhões, bilhões de pessoas sendo alcançadas. E aqui é a promessa para Abraão, que é o pai nosso na fé. E te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Fala para o irmão do seu lado, fala assim, meu irmão, você foi chamado para ser uma bênção para as nações. Esse chamado não é restrito apenas para Abraão, ele está para nós, está lá em Gálatas, capítulo 3, verso 29. Projeta para nós Gálatas 3, 29. Me ajuda aí. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. A promessa de ser uma bênção, a promessa de alcançar as nações. Nós também somos esses. Nós somos chamados para isso, para influenciar. E deixa eu te falar algo, preste muita atenção. Quem é mais antigo aqui? Quem está conosco, que convive, que vive a vida nossa da igreja, sabe que nós carregamos coisas muito preciosas. Esses pastores vieram aqui de muito longe, gastaram o que tinha, talvez o que não tinha, o que podia, o que não podia, foram para uma chácara, ficaram aqui para receber de nós. Nós tivemos um encontro de adultos agora, 2 chácaras lotadas para a glória de Deus. Mas eles vieram aqui para pegar algo, receber algo espiritual. Ei, você carrega algo que é muito precioso. Primeira coisa e mais importante que nós carregamos, que não é comum, é o Evangelho da graça de Deus. A maioria prega-se uma mistura. Lei misturado com graça, Velho Testamento misturado com o Novo Testamento, não na ótica do Novo, não que o Velho seja errado, mas o Velho tem que ser lido, estudado segundo a Nova Aliança. E isso é pregado muito pouco, e tem algumas nações que talvez tenham pouquíssimos, mas muito raro, o Evangelho. Nós temos essa mensagem.
Mas nós temos algo, olha aqui para mim, que também é muito importante. E eu valorizo, sabe o quê? Cada membro é um ministro. Tem inúmeras igrejas que apenas o pastor prega e os membros recebem e ficam sentados no banco e voltam para suas casas e vêm no outro domingo e tem atividades, quarta, quinta, sexta, e eles vêm, recebem, comem, sentam e não servem. Mas nós não. Cada membro é um sacerdote. Cada casa, uma extensão da igreja. Alcançando assim a nossa cidade, a nossa nação para o Senhor Jesus. Então isso é algo precioso que nós carregamos. E nós precisamos de espalhar isso para o mundo. Nós temos que ter esse encargo, entendendo que realmente nós temos uma estrutura. E olha aqui para mim. Você sabia que talvez seja um trabalho que é único no mundo, e que nós temos aqui? O trabalho com as crianças. Nós temos em mais ou menos, acho que uns 200 mil crianças em todo o mundo. Enquanto muitas igrejas talvez deem esse valor, acham que as crianças têm que ser apenas colocadas numa sala e conta ali uma historinha. Não, as nossas crianças são ensinadas o evangelho para elas. Elas aprendem o evangelho. Nós valorizamos, fala amém, gente, vale a pena falar amém. Leandro, vale a pena você investir. Quantas irmãs, temos um exército de irmãs que estão lá embaixo, mas quantas irmãs estão envolvidas aqui no Ministério Kids? Levanta a sua mão. Os demais falam glória a Deus. Mulheres que têm tido o encargo de impor as mãos. Olha aqui para mim, eu sou fruto de uma vizinha, pastora, o nome dela é Dona Hilda, que ela tinha uma frutaria do lado da minha casa, meu pai ímpio, minha mãe ímpia, não gostavam de crente, mas ela era crente, sábia. Eu ia lá para a frutaria dela comer tomate verde com sal e limão. E eu ia lá e ela muito sábia me colocava no colo, passava a mão na minha cabeça e orava por mim e profetizava: vai ser um ministro de Deus, um pastor. Com 5 anos eu mudei de Jussara, não lembrava, minha memória é muito fraca. Quando eu fui no encontro que eu converti, o que o Espírito Santo me lembrou, seu João? Da Dona Hilda. Ele me lembrou. Na hora, cheguei em casa. Mãe, a senhora tem o telefone da Dona Hilda? Mora lá em Jussara, onde que eu nasci. Tem. Liguei para ela: Dona Hilda, aqui é o Arlan, filho da Dona Maura. Como vai a senhora? Meu filho. E ela quer dizer assim: meu filho, que bênção. Como você está? Há quanto tempo? Dona Hilda, eu converti. E eu saí do encontro já tendo convicção que eu ia ser pastor. E Deus me chamou para ser pastor. E ela começou a chorar. Ah, meu filho, Deus falou para mim que você ia ser ministro do evangelho, pastor. E agora eu estou vendo cumprir. Porque uma mulher de Deus me pregou o evangelho, me evangelizou, impôs as mãos. Eu estou aqui. Ela ligou na terra e ligou no céu. Por isso eu estou aqui hoje. Por isso que vale a pena ser igreja como nós somos. Você tem que sentir honrado de carregar essa mensagem, de ser uma igreja que alcança crianças, adolescentes. E estamos vivendo um mover de Deus no meio dos adolescentes. Amém, adolescentes? Olha aqui para mim, adolescentes, é muita energia, TDAH assim, supitando. Conversa de cá, eu entendo, mas vamos lá. Olha para mim. Mas nós estamos vivendo um mover com os adolescentes. Deus tem feito grandes coisas. E você está aqui, participando de um avivamento. Talvez você não tenha noção. Você sabia que há 4 anos e meio atrás nós éramos 680 irmãos? Hoje o culto nosso está vazio por conta do encontro. Mas nós ultrapassamos e dobramos a quantidade de irmãos. Estamos com mais de 1.350 irmãos. Para a glória de Deus. Dá uma salva de palmas para o nosso Senhor. Missões não é responsabilidade de alguns poucos. Apenas de
missionários, pastores e líderes. Não. É um encargo de toda a igreja. Sim ou não? É como uma família. Nós zelamos e guardamos uns aos outros. Então esse encargo é para todos nós. Eu preciso te falar algo. Você também é enviado. Sabia disso? Você é enviado lá para o seu trabalho. Para pregar o evangelho lá no seu trabalho. Você é enviado lá para essa rua onde você mora. Você foi enviado para a sua família. Você foi enviado, né, para esses amigos que Deus te deu. Você foi enviado para pregar o evangelho, as boas notícias, as boas novas, declarando que nossos pecados estão perdoados. Amém? Olha só, Mateus, capítulo 5, verso 13. Está até na camiseta, né? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Ou seja, você veio para salgar, não para condenar. Alguns acham que é para condenar. Não é para condenar, é para salgar, sendo boa notícia da parte de Deus. Agora está lá na camiseta: vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Ilumina. Irmãos, olha aqui para mim, deixa eu te falar algo. Preste muita atenção, todos. Para de olhar no celular, para de conversar e olha para mim. Um dia todos nós iremos morrer, sim ou não? Sim ou não? Você vai levar o que para o céu? Ei! Lá no céu precisa de dinheiro. Lá no céu precisa de encanador, eletricista. O que é que precisa lá no céu? Vidas. Tem gente do seu lado que está precisando de Jesus? Tem gente que mora perto de você, parente, colegas, está precisando de uma palavra de vida? Tem gente agora que está do nosso lado, está pensando em tirar a vida. Fui num velório agora, semana passada. Depois que você parte, depois que a gente partiu, não tem mais o que ser feito. Coloca aí, 2 Coríntios capítulo, deixa eu ver aqui, acho que é 5, verso 10. Veja, acha o versículo para mim aí. A palavra de Deus diz em Coríntios, perdi o versículo aqui. Veja, cada um será julgado segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Acha aí para mim, os pastores expladores. Está em Coríntios. 5:10? Eu estava certo e não vi. Até quando eu erro, eu estou certo, aleluia. Ainda bem que minha esposa, se ela tivesse aqui, ela entortava a mão para trás, ia ficar brava. Você está certo sempre. Porque importa, deixa eu te falar. Olha só o que está. Ei. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Quem que comparece diante do tribunal de Cristo? Os filhos de Deus. O grande trono branco
serão os ímpios. Mas o tribunal de Cristo é para os filhos. Os filhos não vai comparecer lá para perder a salvação, porque filho nunca deixa de ser filho. Uma vez salvo, salvo eternamente. Ninguém deixa de ser filho. A mãe que está aqui sabe, seu filho pode fazer tudo de errado, mas é seu filho, não é? Tem uma mãe que está ali falando, sim, simples assim. A City não vai deixar de ser sua filha? Não vai. O Márcio vai deixar de ser seu filho? Não vai, né? O Márcio ali. Se você fizer a coisa errada, vai deixar? Não vai. Mas deixa eu te falar algo. Deus nos deu uma comissão que eu li para vocês, sim ou não? Sim. Importa que todos nós, filhos, compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do... Quem que é o corpo de Cristo? Fala assim, a igreja. Quem quer fazer bem para o corpo de Cristo, que é a igreja? Pregar o evangelho, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, impondo as mãos, curando os enfermos, expulsando demônios, edificando uns aos outros, sujeitando-vos uns aos outros. E aí, você sabe que eu estava falando isso no encontro. Eu creio que o choro e ranger de dentro, sabe o que é? É o dia que nós comparecemos nesse tribunal e Deus falar assim: Gabriel Godoy, muito bem, servo bom e fiel. Você recebeu 2 talentos. Não, vamos colocar 5. 5 talentos. E você multiplicou os 5 talentos. Entra no gozo. Venha reinar com Cristo durante o milênio. Mas aí tem um que está do lado dele. Brincadeira, Leonardo. O Leonardo deu vontade de falecer. Não, opa, Guilherme. Mas aí tem um. Deixa eu pegar os meus obreiros. Tá rindo aí, né, Valdinei? Valdinei. Aí. Valdinei, meu filho amado. Aí o Senhor vai mostrar com certeza, e quando nós comparecemos diante dele, ele vai mostrar todo o potencial que o Valdinei poderia ser. Todo o potencial. Que ele não foi por quê? Porque talvez não foi cheio do Espírito, não é o caso dele. Vamos tirar o Valdinei, eu gosto tanto dele. Deixa fulano de tal. Eu gosto dele. E aí, vai mostrar, sabe o quê? Todo o potencial. Tudo que ele poderia ser. Aonde que ele poderia chegar. Toda a influência que ele poderia ter. Todas as vidas que ele poderia alcançar. Toda herança que era cabido, direito dele. E aí quando ele vê isso, vai dar o quê? Choro e ranger de dentes. Era como? Para aqueles que gostam. Não é uma comparação muito pífia, pequena. Mas era como se você ficasse agora 10 dias sem olhar sua caixa de correio. E tivesse chegado lá um prêmio do Bradesco Visa. E você mudou de celular, e o Bradesco está querendo te achar, mandou no seu e-mail, que você tem direito aí a todos os jogos da Copa que você desejasse. Passagem paga com direito aí com a família e levar o pastor. Aí eu vou chorar e ranger os dentes também. Não me fala isso. Mas ei, olha aqui para mim. Como é que uma pessoa que pega isso, que gosta de futebol, ou que quer viajar para os Estados Unidos, México e Canadá, indo nos 3 países, como que essa pessoa ficaria? Eu não acredito que acontece. Como que eu fiz isso, sim ou não?
Sim ou não, irmãos? Ainda com mais $30 mil para compra. Ai, irmãs, você mata o seu marido. Não vai ter choro, ranger de dentro, não. Ele não vai nem ranger, vai morrer. Pá! Ela, pá, morreu. Sim ou não? Deixa eu te falar algo. Seu filho queria uma célula na casa, né? Isso foi contabilizado. Isso foi registrado no céu. Deus manda falar para ti. Ele está rindo agora. Será que nós não podemos fazer algo? Olha aqui para mim. Igreja não é sentar num banco apenas. É muito bom sentar, receber. Mas depois nós temos que dar. Quem tem sede, vem a mim e beba. Mas depois, do seu interior, fluirão rios e rios e rios de água viva. Estava lá servindo, não é verdade? Deixa eu te falar uma coisa. A nossa vida já está garantida, sim ou não? Todos nós iremos partir, um dia iremos para o céu. Se você nasceu de novo, está garantido. Fala assim, graças a Deus. Viver eternamente do lado de Deus. Mas uma coisa Ele nos pede. Anuncia isso para outros. Para que eles possam crer. Anuncia boas novas, que os pecados da humanidade foram resolvidos. Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, Denemir? Amém, Aline? Uma coisa o Senhor nos pede. Uma coisa. Então, se você não vai para as nações, que é uma comissão, sim ou não? Amém? Deus mandou ou não mandou? Ele pediu ou não pediu? Talvez você não vá. Mas você pode sustentar? Pode. Você pode orar? Pode. Você pode abençoar? Pode. Quantos querem fazer parte dessa grande comissão? Quantos querem ser sal na terra e luz do mundo? E nós somos jovens, adolescentes. Olha aqui para mim. Vocês têm a oportunidade de salgar na escola que você está. Se tem um lugar hoje que é densas trevas, são as escolas e as universidades, principalmente aquelas que são federais. Não vai para lá, ei, preste atenção, olha para mim. Não vai para lá apenas para estudar. Vai para lá como um enviado de Deus, cheio do Espírito Santo, para ser luz daquelas salas, luz da universidade, luz numa sala de aula, porque tem adolescentes agora pensando em tirar a vida, se cortando. Eu e o pastor Marcos, nós começamos a mover aqui, porque uma escola tinha uma garota que tinha acabado de suicidar, a diretora falou, vem para cá. Nós começamos a ir nas escolas e ele tem feito esse trabalho hoje. Quando eu estudava lá na Faculdade Universo, eu tinha feito direito 3 anos e meio, parei, porque eu era ímpio, custoso, nem fazia faculdade direito, só ia lá. Corpo presente, mas uma brisa, fedia tudo de lado, terrível. E aí, quando eu converti, eu falei, vou concluir minha faculdade. E aí eu fui para a Universidade Salgado de Oliveira. E eu já tinha começado administração. Só que aí,
eu estou aceitando o Jefferson aqui. Jefferson, vem cá, né? Meu parceiro. E aí Deus me colocou, e eu lembro direitinho, eu estava em umas 7 salas, 6, 7 salas, e foi lançado aquele projeto de evangelismo do pastor Giles, que é as 10, 11ª questão. 10ª questão ou 11ª? 11ª. E eu me levantei, pedi licença e pude pregar nas 10 salas de aula, cheio. O professor deixou, eu falei, eu quero pregar. Eu fiz a 11ª questão, fiz o apelo, preguei. Saía de lá, eu ia no Ingó, que é o hospital que trata pessoas que estão com câncer. Eu ia lá, subia lá, saía da faculdade que era do lado, pregava o evangelho. Passava outra semana, ia embora, mas pregava o evangelho. Passava 2 semanas, outro partia, mas pregava o evangelho. Até que um dia o dono de lá me viu e ele me conhecia do mundo, começou a rir de mim. Quem falou, é doido demais ele. E ele era ímpio, riu, zombou. Não importa, jovens, se vão rir de você. Importa que você é ungido de Deus, respaldado pelo Espírito Santo, e da sua boca uma espada afiada, espada de 2 gumes, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, ao ponto de levar o homem para o céu. E isso é que vai ser contado. É isso que conta. No dia que você partir, serão as vidas que você alcançou, serão as vidas que irão nascer de novo na sua casa, que você recebeu a célula, Elier e Kelly. As pessoas que vão nascer de novo lá, as crianças que serão cheias do Espírito. Você, líder de célula, você está fazendo o que é mais importante perante o mundo espiritual, que é pregar o evangelho, as boas novas, salvar o perdido. Por isso que nós temos o cursão para treinar, temos o CTL para treinar, por isso nós temos o encontro para salvar. É para isso. Gasta a sua vida, não para chamar a atenção, não para ter dinheiro só. Você pode ter tudo isso, mas você pode ainda ser luz do mundo, sal na terra e alcançar os perdidos. Mas o melhor, e a graça de Deus, sabe o que é? É que se pregarmos, as pedras clamarão. Oh. Mas aquele que tem que ser salvo, vai ser salvo, porque Deus o escolheu. Mas queira ser aquele que vai ser um instrumento afiado, porque um dia você não vai receber um troféu, um dia receberá uma, da qual você não será digno, irá depositar aos pés do Senhor, e terá o seu nome honrado de uma multidão de milhares e milhares. Uns serão pregando, outros sendo enviados, mas outros sustentando com alegria aqueles que tiveram coragem e têm um chamado para ser enviado. Não menos importante, ei, tem muitos aqui que têm um chamado para ser prósperos, ricos. Chamado da prosperidade, todo filho de Deus é. Mas muitos aqui têm um chamado para ser rico. Só que talvez você ainda está encantado com o amor ao dinheiro, e Deus não pode colocar mais na sua mão, porque você vai comer as suas sementes. Deus dá pão, dá semente para semear.
e pão para comer, mas primeiro é semente para semear. Você quer ser rico? Não tem nada de errado. Mas com qual propósito? Aí sim, o erro está. Não, quer ser rico só para mim. Aí você tem um problema. Não, pastor, quando eu tiver dinheiro, eu vou dar. Não. A Bíblia diz que se você não é fiel no pouco, Ele não te coloca no muito, porque Ele te ama. Minha filha tem direito a usar todas as facas da minha casa. Mas como ela ainda não pode usar, ela pode se machucar, ela não vai usar nenhuma, porque eu a amo. Não é porque ela não pode. Vocês estão me entendendo a faca, o que é? Dá dinheiro a uma pessoa e você vai conhecer quem é essa pessoa. Teve uma viúva pobre que deu duas dracmas. Mas essa mulher foi honrada na Bíblia, irmãos. Ela deu o que tinha. Se vocês deram o que vocês tinham para o Senhor, foi contado. Amém? Ela foi contada. Jovens, talvez você tenha aí R$2, 5, 10, 15 para comer um sanduíche. Nunca dê por obrigação. Se um dia um pastor te amaldiçoar falando que você tem que devolver o dízimo, se você não devolver, você está debaixo de maldição, não aceite essa palavra. Todo filho de Deus, ele é abençoado com toda a sorte de bênçãos. As maldições já vieram sobre Cristo, mas Deus não quer nada obrigado, porque Ele não precisa, porque o que Ele determina vai acontecer, porque Ele é Deus. Só que Ele quer dar oportunidade. Porque quando Deus quer, Ele coloca ouro na boca do peixe. Só que Ele quer dar o que para nós? A oportunidade. Todos aqui, olha aqui para mim. Todos receberam um dom espiritual. Todos receberam dom ministerial. Todos receberam dons de serviço. Mas todos receberam uma porção de dinheiro. Todos. Você está aqui diante de mim. Alguns mais, outros menos. Ah, pastor, mas tem muito pastor ladrão. Tem. Como tem muito odontólogos, diaristas, serventes, pedreiros, policiais, advogados. Tem. Mas isso não te isenta de dar. Porque quando você dá para quem? Para Deus ou para homens? Tudo que façais, façais como para o Senhor. E diante de Deus, eu serei mais cobrado que você. Porque mais é dado, mais será cobrado. Se nós temos mais revelação, mais responsabilidade. Eu não estou pregando a palavra aí, mas estou pregando a palavra de Deus. Depois eu vou mandar para vocês a palavra. Foi mudada hoje também. Vou te falar, dar é a parte mais fácil. Difícil é os que vão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que te mostrarei.
E aqui é uma igreja que envia pastor Gustavo, pastor Marcelo Marcondes, pastor Wellington, pastor João Bezerra, pastor Rodrigo. Eita, minha filha. Mas os apóstolos receberam mais honra. Eles irão julgar as 12 tribos. Servir ao lado do Senhor é um privilégio. Sirva com as suas orações. Venha orar cedinho. Inclusive o pastor que vos fala. Venha orar. Vai liderar uma célula. Olha aqui para mim. Tem gente aqui que já liderou. Volta a liderar. Enquanto é tempo. Porque os dias são de trevas. Está muito próximo a volta do Senhor Jesus. A IA está abreviando o tempo. A IA ela é um acelerador de tempo. O diabo, ele é sempre um derrotado. Quando ele achou que ele iria matar Jesus, ele estava cumprindo uma palavra profética. A IA, o diabo está achando que ele vai fazer, que ele vai ganhar, mas não, ela está só acelerando o processo da volta de Jesus. Use ela, não tem nada de errado não, mas não deixe ela governar a sua vida, porque é o que eles querem. O homem governando o homem. Está muito perto, irmãos. Viu, Josias? Está perto. Raul, está perto. Está perto. Está perto. Talvez nós não vamos ter mais 10 anos. Dizem que em 2045 o homem e a máquina já se tornarão um só. Sabia disso? Terão pequenas máquinas correndo no seu corpo inteiro para te dar saúde. O diabo não vai te vender algo feioso, mas no dia que ele fizer isso, você vai ter controle sobre você. Você vai comprar e vender. Você não vai poder fazer nada sem ele determinar. Mas eu preciso falar algo. Olha aqui para mim. Então desperta. Desperta. Se envolva. Abra a sua casa. Se posicione, levante, lidere. O que eu vou falar? Eu comecei a liderar com 7 meses de convertido. Não entendia quase nada. Mas eu falei, vamos embora. Tremia que nem vara verde, vontade de falecer. Tão tímido que eu era. Mas a timidez não vai me impedir, porque o reino de Deus não é feito pelos tímidos, e sim pelos corajosos. Eia! Subamos e possuamos. Vai que ele vai te dar coragem. Vai que ele vai te dar força. Vai que ele vai colocar as palavras na sua boca. Abra a sua casa. Seja um anfitrião. Seja um líder de célula. Há um desconforto, há um desgaste. Mas olha, nós não vamos morrer por causa do evangelho, como os apóstolos. Mas também, seja enviado. Se disponha. Pastor, o que eu posso fazer? Pega dos recursos que tem chegado na sua mão e seja participante da obra de Deus. E eu quero encerrar com isso. Quando Jesus entregou a sua alma, seu espírito ao Pai na cruz, ele se entregou à morte.
o corpo dele estava aqui. Levantaram-se 2 homens, José de Arimateia e Nicodemos. Foram lá e pediram o corpo de Jesus para o Império Romano. Correram risco. Pegaram o corpo. José deu um túmulo caríssimo, nunca tinha sido usado, de pedra, caro como é hoje. Colocou o corpo, poderia ser um túmulo usado, não, mas ele não deixou. Nicodemos pegou um linho finíssimo, no qual se envolvia um corpo, e eles gastaram com o corpo de Cristo. Foi registrado na Bíblia. Quando você, coloca aí, projeta o QR Code. Quando você oferta, você está cuidando do corpo de Cristo. Pastor, não quero fazer. Não faça. Você é amaldiçoado? Não. Você só vai deixar de desfrutar de um privilégio, de honra, de bênção, e um dia ser lembrado que Jesus, por uma vez ele ficou diante do gasofilácio. Não, só estou ficando aqui macio, fofinho, esse menino aqui de Deus. Ele ficou contando as ofertas, ficou olhando lá, ó. Vinha homens ricos, jogavam um bolão de dinheiro, mas veio uma viúva pobre, deu tudo que tinha, e Jesus fez questão de registrar e colocar na Bíblia. A menor oferta que foi dada foi a maior aos olhos de Jesus. Falou: essa mulher deu tudo que tinha, enquanto os outros deram do que sobraram. Não sou eu, não são pastores malignos, é o nosso pastor Jesus Cristo, o nosso Senhor. Você é príncipe e princesa. A oferta de reis no Velho Testamento, era contada, sabia disso? Eu não sei qual dos livros do Pentateuco, não sei se é Levítico ou Números, que descreve todas as ofertas dos príncipes. Que aí você lê e fala assim: mas por que está falando esse negócio repetido? Deu boi, deu vaca, deu prata, deu ouro, deu boi, deu vaca, deu ovelha, deu ouro. Você fala: por que está escrito? Porque tudo no Velho Testamento é uma sombra do Novo. Ele está falando, tudo que um príncipe, uma princesa dá, eu registro. Mas entenda, lá em 2 Coríntios, e vamos encerrar com esse texto. Não gosto que nós ofertamos. 2 Coríntios capítulo 9, verso 6. Isto afirma, Paulo falando, não sou eu, Paulo. Isto afirma, aquele que semeia pouco, também colherá. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua. Fala assim: cada um. Contribua segundo o que tiver proposto no coração. O que está no seu coração. Olha aqui para mim. Você é grato por ser salvo? Eu sou muito grato. Eu mereci um inferno. Eu tenho certeza que eu mereci um inferno. Eu sou muito grato. Muito grato.
coração é de gratidão. Não com tristeza. Não faça isso. Nunca oferte aqui com tristeza. Nunca oferte que não tiver propósito no seu coração, ou por necessidade. Porque Deus ama. Fala assim, Deus ama. Uau. Fala assim, uau. Fala assim, Deus ama. Irmãos, como eu estou sentindo unção aqui hoje. E olha que nós não estamos falando do Espírito Santo, do meu amigo, que eu gosto de falar do meu amigo. Mas eu estou falando de algo poderoso aqui. Estou falando de coração. Porque Deus ama quem dá com alegria. Deus ama. Uau! Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas Deus ama. Duas coisas boas: agradar e amar. Quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu Deus aos pobres a sua justiça e permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Quando nós ofertamos aqui, tem missionário que quando receber o salário dele lá vai falar o quê? Senhor, te dou graças, porque homens e mulheres se dispuseram a enviar esse dinheiro. É alguém te recomendando a Deus. Cornélio, Atos 10. Eita, eu gosto da Bíblia demais. Ainda mais quando tem unção. Atos 10. Agora verdadeiramente eu vou encerrar. Está gravando a palavra, né? Pois me manda ela. Depois você pega essa palavra e envia para alguém. Ouça ela novamente, que eu percebo que é a unção de Deus. Morava em Cesareia, Atos 10, 1. Um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Verso 4, parte B. Não, Cornélio, este fixando nele os olhos, possuído de temor, isso é Pedro falando, perguntou: o que é, Senhor? Perdão, era o anjo. E o anjo lhe disse: tuas orações e as tuas... Talvez você ache que é só oração que sobe, mas dinheiro empregado da maneira apropriada sobe também. Te recomenda. As suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, quem quer ofertar primeiramente, vão ser dois momentos. Quem vai devolver o dízimo hoje, pode vir aqui à frente. Quem está devolvendo o dízimo hoje, traga aqui à frente. Hã? Ah, tem um vídeo. Já passou. Mas passa o vídeo aí. Vem cá, vem cá. Pode passar os vídeos, são pequenininhos. Pode vir aqui à frente, não tenha vergonha. Vem aqui à frente os dizimistas. Sintam-se honrados. Esse pastor é lá do Paquistão. O que ele está na mão, na bandeja, são ofertas. Isso aqui é dinheiro desvalorizado. É igual na época do cruzeiro, do cruzado. Mas são os pais dessas crianças. Nós sustentamos essa igreja. Como ninguém está bom no inglês, pode tirar o som aí que eu vou falando. Nós sustentamos essa igreja. Essa construção aí, nós é que sustentamos. Nós compramos crianças escravas
lá no Paquistão, uns anos atrás. Nós compramos, porque lá ainda tem esse hábito de escravizar, e aí nós compramos. E nós sustentamos, mas eles fizeram questão de ofertar também para uma outra igreja que está precisando. Mesmo eles tendo pouco, mesmo eles sendo sustentados, eles participaram. Não fique impressionado com a bandeja não, porque a bandeja ali é igual na época, que os mais antigos que lembram, quando você tinha que sair com um tufo de dinheiro, porque não valia nada o dinheiro, né? É como na Argentina. Mas passa outro vídeo. E essa escola nós sustentamos também. Passa outro vídeo aí, por favor. Não, o outro, que eu coloquei lá da Inglaterra. Tem aí 9 segundos e 5 segundos? Nós acabamos de batizar 100... Não, é um da Inglaterra. 9 segundos e 5 segundos. Acabamos de batizar 100 pessoas na Inglaterra. E quando o pastor Antônio Fiune foi para lá, o Jair foi para lá, nós tivemos que ajudar durante um tempo. Mas hoje, 100. Se eu não me engano, a BBC, a TV estatal, foi lá. Porque isso não é comum nos países europeus. Foi lá fazer uma matéria dessa obra. Goiano sustentando a obra em outras nações. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Só um detalhe, a pastora de lá faz encontro com as crianças de 3 dias na chácara. Isso para um inglês é milagre. Ainda mais com as leis rígidas que tem nesses países. Mas ela vai, faz o encontro dos kids, 3 dias, pregando o evangelho para essas crianças. Que serão como flechas lançadas na mão do guerreiro, alcançando outras nações por mundo afora. E quem crê diz amém. Deixa eu orar aqui pelos dizimistas, depois nós vamos fazer a oferta das missões. Deixa eu orar por vocês. Estenda as suas mãos. Pai, na autoridade e no poder do teu nome, eu oro, abençoando cada um desses irmãos que creem no evangelho, que tem sustentado essa obra aqui local, aqui em Goiânia. Tem sido um canal de bênção para abençoar famílias, ajudar no instituto social, com cestas básicas, até mesmo com aluguel, com água, ajudando aqueles que precisam, mas também para que a obra possa avançar aqui na nossa cidade. Te damos graça, porque já somos mais de 50 mil na nossa cidade, entre crianças, adolescentes, jovens e adultos. E são através desses irmãos que têm acreditado nessa obra, nós estamos avançando com o reino de Deus aqui na nossa cidade. Em nome de Jesus eu os abençoo e declaro multiplicação a 30, a 60 e a 100 por 1. Glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar. Agora eu quero chamar aqui à frente todos que vão ofertar. Pastor, eu já dei o Pix, já fiz o Pix, fica de pé também, que eu quero orar pela oferta mundial das nações, aqueles que estão ofertando. Erga o seu envelope. Pastor, já fiz o Pix. Ergue a sua mão e eu quero abençoar. Pai, em nome de Jesus, eu oro abençoando cada uma dessas ofertas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem ensinado a nossa igreja a importância da semeadura, da oferta e a importância de sustentarmos o evangelho em todos os continentes, na Oceania, na Ásia, na África, na Europa, na América do Norte, Central, na América do Sul. Obrigado. E eu quero profetizar e declarar que logo, logo nós seremos mais de 100 nações nessa terra. Até que o Senhor volte, nós iremos sustentar as missões e iremos sustentar essa mensagem que o Senhor tem nos dado. Eu os abençoe e declaro multiplicação de recursos na mão deles, em nome de Jesus. Todos digam amém. Aleluia. Pode trazer aqui à frente a sua oferta. Deposite no gasofilácio. Pai, eu oro abençoando. Pode ficar de pé todos os irmãos. Deixa eu abençoar a sua noite. Pai, eu abençoo cada um dos irmãos. Declaro uma noite abençoada, uma semana poderosa, uma semana repleta de boas notícias
e usa eles para ser sal e luz aonde eles estão plantados. Eu os abençoo, declaro uma semana produtiva, dê a eles saúde, paz, alegria e uma vida abundante em nome de Jesus. E todos digam amém. Dá uma salva de palmas para o nosso Senhor. Semana abençoada. Cumprimenta aí 2, 3 irmãos e abençoa a semana dele também.